Bom dia, Brasil! 12 de fevereiro de 2022, começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. E nesta edição de sabadão, a gente preparou um bate-papo sobre doenças respiratórias em suínos. Dentro do complexo das doenças respiratórias em suínos, o micoplasma merece muita atenção de quem trabalha nas granjas. É sobre isso que a gente vai falar também no bate-papo com o médico veterinário Igor Gatto. E claro que nesta edição de sábado a gente destaca o trabalho de um parceiro da Ouro Fino Saúde Animal. Pega um cafezinho, leitinho, bora começar o Ouro Fino em Campo. A prosa de hoje do Ouro Fino em Campo é para você que trabalha com suinocultura. A gente vai trazer para a roda aqui do Ouro Fino em Campo todos os detalhes das doenças respiratórias em suínos. E para isso, a gente trouxe uma pessoa qualificada e que entende bastante desse assunto. Está aqui conosco o Igor Gatto, que é médico veterinário, doutor em medicina veterinária com foco em doenças infecciosas em suínos e coordenador de pesquisa e desenvolvimento de biológicos aqui na Ouro Fino Saúde Animal. Ele que está por trás de todas as pesquisas dos produtos que ainda vão chegar para você, suinocultor e suinocultora. Obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Igor, bom dia. Bom dia, Ju. Muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade ímpar de falar um pouquinho, né, do que a gente vem trabalhando. Eu que trabalhei durante anos com a parte de doenças infecciosas em suínos. Hoje, à frente do time, né, de desenvolvimento de biológicos da Ouro Fino. Mas é com imenso prazer que estou aqui e espero contribuir de alguma forma, né, trazendo informação para quem está nos assistindo. Não, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Por isso que eu já começo te perguntando: por que as doenças respiratórias são um desafio na suinocultura? E eu não estou falando só da brasileira não, né? A gente sabe que isso é um problema mundialmente. Isso. Bom, é um ponto bastante importante, Ju, que você colocou. O problema respiratório, quando a gente pensa, nós temos diversos agentes envolvidos. Nós podemos ter agentes isoladamente como causadores primários do problema, né? Como os oportunistas ou secundários. Então a gente chama isso de complexo respiratório das doenças de suínos. E isso causa um impacto gigante, né, em prejuízos, perda de peso, enfim. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. Mas, pensando em agentes primários, nós temos alguns que a gente pode pontuar, como por exemplo o micoplasma, o vírus da influenza suína, o circovírus tipo 2 e alguns secundários, né? A gente pode citar como exemplo Pasteurella mutocida tipo capsular A, né, Strepto, Glasserella parasuis, enfim, inúmeros agentes. Mas dentro, né, dos principais, eu posso citar principalmente o micoplasma, né, que talvez ele esteja aí no topo, no ranking das minhas palavras hoje. Perfeito. Por quê? Ele é importante por causar o problema tanto primário quanto secundário. Então, os impactos econômicos dele vêm por duas vias. E só para ter uma ideia geral, estima-se que 80% das granjas ao redor do mundo, né, são positivas para micoplasma. Então, assim, muita coisa. Então, nós temos animais positivos nessa granja. Então, assim, é um problema de distribuição mundial, né, não é uma exclusividade brasileira. E a gente tem que aprender a conviver com isso e, de alguma forma, mitigar esse problema. Ainda hoje a gente vai falar mais do micoplasma e, obviamente, a gente vai falar de controle do micoplasma dentro das granjas, mas você falou palavras, impactos, né? E eu quero entender, qual que é o impacto sanitário das doenças respiratórias?
Bom, se a gente for pensar em todos os agentes, a gente levaria um tempo significativo aqui para falar, mas de uma forma geral, os impactos de problemas respiratórios significativos que a gente vê no final, né? Quando eu vou lá no abate e vou perder o dinheiro, que é isso que significa. Então eu tenho perda de peso, né? Redução no ganho médio diário, então estou falando de perda de peso diário, que é o meu GPD, está sendo afetado, e eu posso até casos de mortalidade. Então assim, eu posso desde uma perda de peso não tão significativa em um momento que eu não consigo observar, até uma fase mais avançada dos suínos, que eu vou realmente ter um impacto grande, eu vou perceber isso, até ele estar associado com outros agentes e causar mortalidade. Então o impacto ele pode vir aí por diversas vias. E aí eu imagino que o econômico vai afetar o bolso do nosso suinocultor, né? Com certeza. Com certeza. Pensando em impactos econômicos, se eu penso apenas em micoplasma, nós temos alguns trabalhos falando de impacto econômico. É claro que a gente precisa de outros trabalhos em diversas outras situações, em diversos tipos de criação, enfim. Mas pensando de uma forma geral, o que a gente tem hoje descrito, né, trabalhos colocam aí que a entrada do micoplasma dentro de uma granja totalmente livre do agente, a gente perde um pouco mais aí de $7.500 por animal. Nossa, então, assim, é um impacto muito alto. E se eu pensar no micoplasma associado com outros agentes, eu estou falando de um pouco mais de $10 por animal. Então, é um impacto bastante grande. E, recentemente, a gente tem um trabalho aí de 2020, se não me falha a memória, de pesquisadores brasileiros, que eles acharam uma correlação negativa, ou seja, eles compararam ali grupos que não tinham lesões pulmonares, né, porque é um impacto que o micoplasma causa, e grupos que tinham lesões acima de 15%. E eles viram que se eu tivesse mitigado esse problema, a chance, eu poderia ganhar até $6,55 por animal. Então os dados eles se correlacionam, né? Então, se eu fizer uma média geral, eu estou falando em torno micoplasma isolado em torno de $7 por animal e micoplasma associado a outras infecções em torno de $8 na média. Brasil, e com o preço do dólar, é um valor extremamente relevante, né, que acaba impactando ali dentro da granja. Então, para mitigar a micoplasma, né, o micoplasma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o controle. Mas antes, um problema que também é muito comum na suinocultura brasileira é a circovirose. A gente visitou uma granja em Mato Grosso do Sul, onde é feito o correto controle. Eleisa sucedeu o pai na suinocultura Rancho Alegre, no distrito de Aianduí, região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje ela administra a granja de ciclo completo com 3.400 matrizes. É a suinicultura do meu pai, da minha mãe e a gente tem aí fazendo uma sucessão familiar, aprendendo. É muito bom aprender com o professor junto, né? A melhor parte da história é essa, é você poder aprender tendo um professor para te ensinar, para te ajudar nas lições. Sanidade é primordial em todas as fases de produção. A granja já teve problema de circovirose suína, doença de alta morbidade na suinocultura, que é porta de entrada para outros problemas ainda mais graves nos animais. A suinocultora adota a prevenção para impedir que o vírus comprometa a saúde dos leitões. O manejo é feito com a SafeSUI Circovírus da Ouro Fino Saúde Animal. A época que começou a circovirose no Brasil, a nossa granja teve também circovirose, teve muitos casos de animais refugando e tivemos bastante problema. A gente leva o produto, a gente acompanha todos os processos, tanto aplicação como administração, como vacina. A gente faz todos os protocolos que precisam, todas as análises que o produtor precisa. Então a gente faz todo esse acompanhamento junto com o produtor. Eu digo que hoje uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com o cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui, né? Porque qualidade as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviço é fundamental. E isso a Vetnova, juntamente com a Ouro Fino, tem um bom atendimento.
E ainda hoje a gente traz mais informações da SafeSUI Circovírus para você. Pausa rapidinho aqui no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco, claro, a gente vai falar como prevenir doenças respiratórias dentro das granjas. Não saia daí que a gente volta já já. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e o grande destaque dessa edição é suinocultura. No bloco anterior, o nosso convidado, o médico veterinário Igor Gatto, trouxe o panorama das doenças respiratórias em suínos e falou principalmente do micoplasma, que é o que tem maior predominância nas granjas brasileiras e também nas granjas mundiais. No bloco anterior também eu mostrei uma granja de Mato Grosso do Sul que faz a prevenção da circovirose em suínos, que também é um outro problema de grande impacto econômico nas granjas. Agora eu quero mostrar para você os diferenciais da nossa vacina, a SafeSUI Circovírus. Os primeiros relatos da circovirose são de 1990. Se não controlada adequadamente, a doença causa perdas econômicas significativas. Em 2000, o circovírus suíno tipo 2 foi isolado em rebanhos brasileiros por pesquisadores da Embrapa. Em 2003, houve a primeira grande mudança de genótipo, com o PCV2B se tornando mais prevalente do que o PCV2A. Em 2012, o PCV2D passou a ser detectado em diversos casos clínicos em rebanhos vacinados. As vacinas comerciais foram disponibilizadas a partir de 2004 e, em 2007, foi lançada a primeira vacina no Brasil. Todas foram produzidas a partir do PCV2A. Em razão do alto impacto econômico causado pelo PCV2, o uso de vacinas se difundiu rapidamente pelo mundo. No entanto, a partir de relatos de falhas vacinais, iniciou-se o debate sobre o envolvimento de diferentes genótipos de PCV2 nestas falhas. No Brasil, um estudo analisou o isolado de PCV2 de rebanhos da região sul, que apresentaram falha vacinal entre os anos de 2014 e 2015. Em todos os casos foi detectado o PCV2B ou PCV2D. A evolução do circovírus suíno observada em todo o mundo indica que o processo de prevenção e controle deve ser dinâmico. Alinhada à necessidade de evolução das ferramentas para prevenção e controle do PCV2, a Ouro Fino desenvolveu a SafeSUI Circovírus, a primeira e única vacina do mercado brasileiro produzida a partir do PCV2B. Utilizando tecnologia recombinante em baculovírus, a SafeSUI Circovírus oferece proteção segura, eficaz e atualizada contra os genótipos de PCV2 mais prevalentes no Brasil. Na tecnologia recombinante, o baculovírus produz proteínas PCV2B que são purificadas e utilizadas como antígeno da SafeSUI Circovírus. O adjuvante utilizado na vacina SafeSUI Circovírus é um polímero aquoso que atua estimulando o sistema imune em 2 fases: estímulo imediato através de antígenos livres no meio e efeito depot, que proporciona a liberação lenta dos antígenos. A SafeSUI Circovírus é capaz de estimular de forma consistente o sistema imune do suíno e induzir a proteção. O fato de usar proteínas do PCV2B permite que o antígeno da SafeSUI Circovírus possua maior semelhança com o PCV2D circulante, quando comparado às demais vacinas PCV2A. Desta forma, a vacina induz maior produção de anticorpos neutralizantes contra o PCV2D do que as vacinas convencionais PCV2A.
Além disso, reduz a viremia e as lesões causadas pelos vírus nos tecidos linfóides em infecção experimental pelo PCV2B. SafeSUS Circovírus. A definição de vacina contra a circovirose foi atualizada. Tá vendo esse QR Code que está aparecendo na sua tela? Ele te leva até o Ouro Finicast, o nosso podcast. Lá, inclusive, você encontra episódios que falam da nossa SafeSUS Circovírus. Mas bora voltar na prosa boa que a gente está tendo com o Igor Gatto, médico veterinário, nosso grande convidado de hoje. Igor, você explicou muito bem sobre as doenças respiratórias, mas eu fico me perguntando, em qual fase ali de vida do suíno que tem maior predominância, né, das doenças respiratórias? Sim, Ju. Bom, a gente tem uma amplitude muito grande pensando em agentes associados a problemas respiratórios. Então, vou falar aqui, tentar ser um pouco pragmático na divisão, para ficar um pouco mais claro. Mas quando eu penso em micoplasma, por exemplo, ele é uma infecção que acontece nos primeiros dias de vida, vamos dizer, na maternidade. E aí você pode me perguntar, mas como que essa transmissão acontece? Geralmente é da porca para o leitão. Então, uma transmissão horizontal, né? Vai da mãe para o filho mesmo. Mas apesar de ser uma infecção, né, nos primeiros dias de vida, no início aí na maternidade, o grande problema é nas fases de terminação e engorda, onde se concentra 70% dos problemas mais graves. E o porquê disso? É onde eu consigo ver realmente, né, a perda de peso significativa. Sim. E vai pesar no meu bolso a hora que esses animais forem para o abate. Então é onde eu vejo com a maior clareza aonde eu estou perdendo. Perfeito. Mas eu não posso deixar de esquecer dos outros agentes, né? Sejam eles primários, que está causando aquele problema que o produtor está vendo, ou o secundário, que ele é um oportunista, ele está esperando ali uma oportunidade para se associar, para causar um problema maior. Então, quando eu penso numa fase de creche, que é na saída da maternidade, né, eu posso pensar em problemas de Pasteurella, mutocida, capsular tipo A, posso pensar em Glasserella parasus, então são agentes associados e que está numa fase muito importante, que é numa fase de manejo, uma fase de estresse desses animais, que é na saída da maternidade, né, e na entrada da creche. E não posso esquecer dos virais, dos agentes virais. Então, eu estou falando de influenza, vírus da influenza suína, Sim. E estou falando de circovírus tipo 2. E aí eu tenho uma amplitude maior ainda, que é onde eles podem infectar qualquer fase da vida. E vale aqui reforçar, né, eu dei uma ênfase maior para o micoplasma, mas vale reforçar no que ele causa, né? Então, assim, eu disse que ele infecta ali na fase de maternidade, no início, nos primeiros dias de vida, que é da porca para o leitão, mas que o problema está lá na fase de terminação e engorda. Então, assim, ele infecta o trato respiratório superior, né, as vias aéreas superiores. Sim. Isso está bastante em vista hoje em dia, certo. Na mídia, né, por outros motivos, mas o que a gente pode observar, o produtor pode perguntar, e se eu tiver uma mortalidade na minha granja, e se eu fizer uma necropsia, ou ir lá no abate, o que eu vou ver? Né, a hora que o micoplasma estiver associado. Então, eu estou falando de um pulmão que pode ter em regiões consolidações, e aí consolidação é basicamente uma consistência firme dessas áreas do pulmão, numa coloração mais avermelhada, né, uma coloração vermelho mais escura, e totalmente diferente da consistência de um pulmão normal, né? Não é aquela forma, não é firme, vamos dizer assim. Então, é geralmente isso que a gente observa. Tem alguns partes do pulmão que você observa com maior predominância e outras nem tanto. Então, vale ressaltar que as lesões ficam mais craniais, né? Então, o animal ele é um quadrúpede, então elas estão localizadas mais para a região da cabeça e mais ventralmente, vamos dizer, para a região que está voltada para baixo ali do animal. Perfeito. Agora eu quero te perguntar, você já disse que dentro do complexo das doenças respiratórias, micoplasma é o que tem maior predominância. Como é o controle? Bom, o ideal é que a gente tivesse granjas livres de problema respiratório, mas certeza. A gente sabe que é extremamente complexo. A gente queria isso até para a nossa vida, né? Com certeza, com certeza. Sem influenza, sem coronavírus, sem nada. E isso está muito na mídia, né? Sim. E a gente sabe a complexidade. A gente vem passando aí alguns anos já e sendo desafiados. E não é diferente, né? Então, assim, o ideal é que a gente não tivesse o problema respiratório, mas infelizmente a gente tem. Então, se eu pensar em granjas positivas,
Né? Como que é o controle? Esse controle tem que ser contínuo. Eu não posso pensar em uma ação isolada, né? Então, assim, vamos dizer aquele apagar o fogo. Vou ali, vou apagar o fogo e meu problema está resolvido. Isso não vai acontecer, né? Isso vai ser recorrente. Então, eu tenho que aprender a conviver dentro da medida do possível. E o ideal é que eu não tenha animais clinicamente doentes. E aí, quando eu digo clinicamente doentes, eu entrar dentro de uma baia, ter animais com muita tosse, né? A pressão de infecção ali está muito grande e observar animais clinicamente afetados. Então, para mitigar isso, né, eu preciso ter um bom controle, pensando num protocolo efetivo de vacinação, mas eu também não posso esquecer de outros pontos importantes, que é ambiência e a biosseguridade. Eu estou falando de limpeza e sanitização, que é bom para tudo, né? Exato, e eu fico muito feliz porque o Brasil é bem referência nisso, né? Com certeza. Perfeito. Bom, e tudo isso, né, mitigando, a gente acaba caindo e não dependendo de antimicrobianos, que vem sendo um apelo mundialmente, né, e a gente tem que deixar claro que é importante se prevenir. Claro que a gente pode abrir mão do uso, mas de uma forma correta, né, de uma forma consciente. Então, a prevenção é a melhor saída. Com certeza. E aí, né, como que é esse controle preventivo? Tem vacinas para isso, certo? Sim, a gente tem disponibilidade de vacina, né? Como você comentou, né, de falar dos benefícios da nossa vacina, do nosso lançamento recente, que é a SafeSui Mycoplasma. Então, o controle ele tem que ser efetivo, né? No primeiro mês de idade do animal, então a gente faz no primeiro mês a vacinação. Logo então, praticamente ele nasceu, a gente já se organiza ali na granja para fazer a vacinação. No desmame, né? Certo. Então assim, 21 dias, com 21 dias de idade... O ciclo de vida do suíno, né? O ciclo na granja ele é bem curtinho, então nasceu 21 dias depois, né? Isso. Então assim, com 21 dias a gente faz a vacinação, então ele ainda está dentro da fase aí de maternidade, indo pro desmame. Então, a gente faz a vacinação desses animais. O ideal é utilizar um protocolo aí que seja mais efetivo e que eu minimize outros impactos. E aí eu estou falando assim de usar um protocolo de dose única, né? A nossa vacina ela possibilita isso. E por que eu digo de vacina de dose única? Você reduz um manejo que seria uma segunda dose numa fase de creche. Como eu comentei anteriormente, é uma fase crítica onde você tem um manejo maior desses animais, né, outros tipos de manejo, e quanto mais você reduz o manejo, reduz o estresse, você reduz a chance de piorar problemas respiratórios ou colocar outros fatores de riscos que podem influenciar. Bom, o Igor até fica com os olhos brilhantes assim quando fala da SafeSui Mycoplasma. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dos diferenciais dessa vacina. Pausa rapidinho aqui no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco, então, a gente te conta tudo sobre essa vacina que veio não revolucionar, mas evolucionar a suinocultura brasileira, colombiana também. Fica aí que eu te espero aqui. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e agora a gente te apresenta a nossa SafeSui Mycoplasma.
a gente tem muito orgulho dessa vacina que veio evolucionar a suinocultura brasileira e a suinocultura colombiana. Está aqui ao meu lado uma das pessoas que participou de todo esse processo de desenvolvimento da vacina SafeSui Mycoplasma e ninguém melhor do que ele para falar os diferenciais dessa vacina. Conta pra gente, Igor. Bom, Ju, é uma vacina, né, como você colocou aí, que veio para evolucionar o mercado. Ela traz algumas características importantes e eu acho que vale relembrar, né? Nós temos as nossas divulgações aí, enfim, difundidas nas nossas redes sociais. Porém, o diferencial dela é que ela tem um antígeno atualizado, então isso é muito importante. A gente sabe, né, diversos trabalhos já relatando a evolução do Mycoplasma, então a gente tem um antígeno atualizado, isso é muito importante de ser pontuado. Uma vacina muito segura, né? Então nos nossos testes nós não observamos aí reatividades, dor, e isso é muito importante, pensando em bem-estar animal. Nossa, né? Fundamental. Com certeza, tem uma outra vertente e é um apelo, né? Um apelo da sociedade, um apelo mundial de questões de bem-estar, então acho que é um ponto bastante importante. Além dela ter uma duração de imunidade bastante longa, que isso é muito importante para o controle, então eu estou falando aí de pelo menos 25 semanas de proteção, né? E ela tem uma segurança bastante efetiva, mesmo em leitões que têm imunidade passiva. Eu digo imunidade que está vindo da mãe, né, pelo colostro. Então, sim, o animal está recebendo. Então, você pode aplicar com segurança que ela vai ser efetiva nesses casos também. E além de ser a mais atualizada do mercado, com, né? certeza. Igor, então, para a gente fechar em relação ao manejo, quero ver se eu aprendi tudinho. Vacinação no momento do desmame, né? Cerca de 21 dias, né? Depois do nascimento do leitão. Isso mesmo. E dose única, certo? Isso mesmo. Protocolo ideal, sem um adicional de estresse na fase de creche, vai ser o essencial para o controle da sua, né, do problema respiratório na sua granja. Igor, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você fez a diferença na vida de inúmeros suinocultores e suinocultoras que estão acompanhando o Ouro Fino em Campo. Bom, muito obrigado, Ju, novamente pelo convite. Bom, espero ter contribuído de alguma forma, né, trazendo um pouquinho de informação, e a gente fica aberto à disposição para quem tiver dúvidas, enfim, nas redes sociais, enfim, estamos aí. Muito obrigado. Obrigada também. E você encontra os produtos Ouro Fino nas melhores lojas agropecuárias do nosso país. O destaque de hoje é o Grupo Suprema de Minas Gerais. Erasmo Carlos é produtor rural em Minas Gerais. O leite é o carro-chefe da propriedade. A produção é de 17 mil litros por dia. Mas quando ingressou na atividade, a ordenha era de 200 litros. Foi graças à loja agropecuária Casa Rural, em Coromandel, Minas Gerais, que Erasmo comprou o primeiro pedacinho de terra. Em 1993 nós começamos com um pequeno comércio, né, de produtos pecuários, e como a gente é dessa área, filho de produtor rural, a paixão era ter um pedaço de terra. Em 98 nós compramos nosso primeiro pedaço de terra e hoje, graças a Deus, o grupo já emprega quase 200 famílias e isso para nós é um orgulho, sabe? A loja Casa Rural faz parte do Grupo Suprema, que atende todas as necessidades dos produtores rurais. O Grupo Suprema, eu considero que é um empreendimento do Erasmo, proprietário, né? No qual ele fecha toda a cadeia agrícola, sabe? No qual ele tem a loja de insumos agrícolas, ele tem a loja de insumos pecuários, ele tem a fábrica de ração e minerais, né? Ele tem o silo para armazenagem de grãos e ele tem a transportadora para transportar os grãos não só da empresa como dos clientes também. Encontra de tudo, a parte carrapaticida, inoculante, linha de reprodutiva, então mamário, terapêutico, tudo que o Ouro Fino pode oferecer se encontra na Casa Rural. A parceria cada vez vem se fortalecendo mais, né? E a gente procura valorizar muito aqueles que estão diariamente com a gente, enfrentando nossos desafios, as dificuldades juntos, né? Para a gente cada vez fortalecer. A gente valoriza isso muito. E a gente tem isso da Ouro Fino. Pode ver que a casa também é sua. As portas estão sempre abertas para te atender. E para saber qual loja está mais próxima à sua fazenda, à sua granja, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 16 98181 8687.
Se você nos assistiu pelo canal no YouTube, não saia do canal antes de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações. E para você que nos acompanha no Terra Viva, te espero na segunda, 12h30 e 8h20 da noite pelo horário de Brasília. Um ótimo final de semana, curta com quem te faz bem e até mais. Tchau!